Bem-vindo você ao nosso Notícias Nacional, nesse dia 15 de julho, nessa terça-feira, bem de manhã. Bem-vindo você ao nosso canal. Estamos lançando excepcionalmente o nosso Notícias nessa manhã de hoje, porque onde ficou muito tarde não conseguimos lançar. Então, a gente está trazendo o melhor das notícias nacionais para vocês. Então, fique conosco até o fim. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então, aqui a gente tem a capa de ontem, que saiu Notícia Internacional, não troquei a capa ainda. Tem uma nacional, no dia de hoje, terça-feira. Também música e oração, os nossos vídeos tradicionais, todas as manhãs, vídeos ótimos aí, as novas tecnologias com o Dr. Diego Araújo, também Transição Planetária. Nesta terça-feira saiu um vídeo importantíssimo, vocês assistam ali, além do que o nosso Despertos da Era de Aquário, que aconteceu ontem, a nossa live, e quem puder entrar na comunidade é sempre o nosso agradecimento. Lembrando as palestras que estamos tendo agora, Florianópolis, 26 de junho, me segure, se prepare aí que vai ser muito bom, no centro de Florianópolis, Hotel Castelmar, e Criciúma, dia 2 de agosto, além de Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades que estaremos aí, né? Estivemos em Venâncio Aires, nos últimos dias foi maravilhoso ali, uma palestra incrível, e fizemos muitas invocações de luz e cantos devocionais e um conteúdo maravilhoso. Eu agradeço ao pessoal do IPENVA, Instituto de Pesquisas Energéticas de Venâncio Aires, que tem um trabalho muito bonito de curas energéticas lá. A gente fez isso lá, tá? Olha que lindo também, a chama violeta de Saint-Germain, que inundou a todos. Falamos ontem dos flashes solares, das situações que estão acontecendo no mundo, e a gente vai falar agora das partes nacional, né? Nacional, atenção, o capitão chegando, o capitão poderoso está chegando aí, né? E ele está caminhando ao lado do loirão ali, fazendo a festa, né, capitão? Olha aí, capitão, vai chegando, caminho bonito, parece que eles são os titãs da vitória, né? Vemos aí como ele está forte, rapaz, fez a cirurgia, mas ele tá ali, né? Tá aqui com os músculos definidos aí, bonito, né? Parece que o homem vem para fazer mesmo a limpeza aí, tá louco, né? E o capitão cogita negociar com o loirão para conter desgaste para a tarifa dos Estados Unidos. Hoje vamos fazer, assim, falar muito forte sobre a tarifa dos Estados Unidos, né? E aí também parece que é tudo culpa do capitão, tudo culpa dele, né? Senador dos Estados Unidos cita Brasil em países que vão sofrer sanções por ajudar o tio Putines. É culpa do homem, né? E diz assim, ó, o Loirão também falou que vai falar com o nosso presidente, pô, estão tratando o capitão de forma muito injusta. Ele está muito preocupado que o Brasil está sendo perseguido dos patriotas, então ele vai nos defender, ele vai fazer o que precisa aqui, o Loirão e a sua turma aí, tá? E o capitão reforça, né, que a Rede Bobo é uma máquina de mentiras financiada pelo governo. Olha só, né, uma afirmação forte essa. Então ele afirmou numa entrevista na Paraíba, dizendo que, né, falou, enfim, numa entrevista ali que a Rede Bobo é uma máquina de mentiras, incrível. Bom, Flávio Capitão afirma que a anistia total é o primeiro passo para o fim de taxas, né? Tem que ter anistia dos nossos patriotas lá, né? Então, senão, não vai ter fim de taxas. Loirão troca dito de defesa da embaixada dos Estados Unidos no Brasil por um militar que não fala português nem conhece nosso país. A cerimônia de posse foi fechada e nenhum militar brasileiro foi convidado para o evento, né? Então, eu quero depois comentar um pouquinho sobre isso. Esse adido militar americano que está vindo aqui ao Brasil, ele tem um poder muito grande, tem toda a quarta frota na sua mão e tem uma série de enfim, atividades, forças bélicas aí, das mais poderosas do mundo, e ele tem na sua mão o poder de interferir aqui na América Latina para evitar que o Brasil se torne um narco-estado fabricante do pozinho, né? Porque assim como o Brasil hoje é classificado pelos americanos como um narco-estado, é um país que mexe com o popó, né? E eles não querem, eles querem um Brasil justo que seja liberado para os brasileiros e eles vão até as últimas consequências, se preciso for, para libertar o Brasil. Temos notícias que há muitos navios na costa brasileira, navios estrangeiros, tanto americanos como também de outras nacionalidades amigas, aliadas,
que estariam recebendo alguns detentos e pessoas que estão sendo retiradas aqui do cenário político do território e levados de helicóptero para navios em alto mar. E lá seguiriam para Gitmo ou até mesmo para julgamentos à revelia. Então, essa é a notícia que estamos recebendo, não sou eu que invento, que existiria já uma ação muito forte dos meios verde-olivas americanos que estariam fazendo alguma coisa aqui no Brasil à revelia dos nossos exércitos brasileiros. Mas coniventes com eles, evidente. Então, nós estamos, segundo o Dr. Oscar Chiapano falou na live de domingo, né, que nós já estamos numa intervenção branca. Já estamos numa intervenção branca, ou seja, uma lei marciana brasileira que vai aos poucos crescendo até que todos sejam retirados de cena e todos os malignos passem a trabalhar, né, para vestir o paletó de madeira, né? O paletó de madeira famoso. Eles estão vendo isso. Então, esse adido militar americano, ele certamente vai trazer muita contribuição para que isso aconteça, tá? Então, a gente dá força para esse adido. Colocando aqui também o que fala o nosso capitão, assim, o que falta para o Brasil ser a terra prometida do Ocidente, né? A gente colocou uma coisa bem sugestiva aqui. A carta do Loirão tem muito quase a ver com os valores e liberdades da nossa economia. Então, eles não se alegram em ver sanções pessoais para quem quer que seja, né? Não me alegra ver nossos produtores do campo sofrer essa tarifa de 50%. Todos conhecem a forma como o Loirão atua, né? Há pouco seu vice disse que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram de lado os valores comuns a seu povo. Então, a solução está nas autoridades brasileiras. Havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão entre os irmãos e, com anistia, também a paz para a economia. Esse é o editorial do capitão que deixou bem claro, né? Então, bom, as reações sobre o tarifaço que estão acontecendo são grandes e cada vez elas avançam mais, né? Então, se houver alguma perseguição ao nosso capitão, as reações serão ainda maiores, né? Ainda maiores. Então, esse primeiro vídeo, o diretor do Conselho Econômico, do Conselho que está tentando ver ações e tratativas econômicas para resolver essa situação aí, tá? Bom, aqui mais uma outra notícia sobre sobre tarifas do Loirão. Não precisa de briga, precisa de relação diplomática, diz ele, né? E ele não teve reunião com ministros nesse domingo. Então, parece que ele quer negociar, né? Isso é um bom sinal. E continuando, né? O advogado do Loirão entra ao vivo na CNN e detona Mora e jornalista. Então, parece que o advogado deles está aí, né, falando o que tem que ser falado. Então, eles estão mesmo, né, trabalhando assim com duras pedradas contra o nosso Brasil aqui. Então, o advogado não está parado lá, ele vai em cima mesmo. Bom, também o Luiz Roberto Barros divulgou uma carta dizendo que não existe censura no Brasil, que a tarifa não é lógica, né? Então ele está se defendendo aí também. Mas na próxima segunda-feira a PGR apresentará ao ST o seu posicionamento em ação contra o capitão e mais 7 réus, abscivação ou culpa. E o resultado todos já sabem, né? Por isso, orem por André Mendonça, que está defendendo o Brasil. André Mendonça está com as mãos desse processo, né? E chega dessa tarifa Mora e chega dessa turma do mal. Então, vamos orar para que tudo isso termine da maneira mais suave possível, né? O Brasil também vai pedir que o Loirão reduza tarifas para 30%, diz CNN. Já 30, que foi 50, já é bastante, né? Assustados com a taxa do Loirão, empresários querem ele fora das negociações. Eles não podem negociar mais. E também o Putin diz que a iniciativa de criar uma moeda comum do BRICS como alternativa ao dólar partiu do L, né? Então está todo mundo furioso agora em cima dele aí, né? Ideia de moeda comum do BRICS foi de L, diz a RU. Nossa Senhora, o pau está comendo, né? Também, ministro da Previdência diz que alarmes contra os desvios do INSS foram desligados durante um certo governo, né? Desligados. E aqui também já deu. Comentarista da CNN perde a paciência com L ao vivo.
e esse impacto da ofensiva de Loirão às eleições do Brasil, né, foi forte. Então parece que até os jornalistas agora estão se manifestando, né, contra. PGR arquiva pedido para investigar Marco Lupe e Queiroz pelo escândalo do desvio do INSS, né? Então, arquiva pedidos, né? E também aqui essa jornalista muito competente, ela diz que praticamente todos os deputados processados no ST são de direita, e nenhum é de canhota, imagina, né? Então vemos claramente uma perseguição contra aqueles que são da canhota, da direita, né? Aqui vemos também que vai virar herói, André Marques, André Mendonça, né? Vai analisar o pedido de Felipe Martins para suspender audiências até julgamento contra ele. Então parece que está caindo tudo nas mãos do André Mendonça, e isso é bom porque ele vai possivelmente ser favorável às condições ali que estão colocando. Também fala o L. Mora acredita ter a situação sob controle, mas uma tempestade está se formando. Discussões estão sendo trocadas entre as equipes de Rubio e Loirão. O alvo é um certo juiz brasileiro, né? Então a coisa está fervendo muito, muito aí. Assim como diz a jornalista Karina Michelin, da Itália, ela disse assim que Alexandre de Mora está acuado e a justiça americana avança contra esse mini do ST, né? Então, a justiça americana avançando bastante. Então, a Trump Media, que é uma agência também, uma rede social americana, acusa um certo juiz de nova ordem ilegal contra as Big Techs. Então, ele emite também nova determinação do Rumble, que recorre à justiça dos Estados Unidos contra a decisão do ST. Mais humilhação internacional, o nosso governante é derrotado por 23-3 em votação para a comissão da OEA, Organização dos Estados Americanos, onde ele era o favorito. Durante a cúpula do BRICS, mais de 17 mil militares do Exército Brasileiro foram mobilizados para atuar na garantia da lei e da ordem, né? Então a gente está já em GLO, ali no Rio de Janeiro, por um tempo indeterminado, conforme falou o Chapano, estamos na garantia da LO, garantia da lei e da ordem, né? Aqui no Brasil. Estamos vivendo isso especialmente nas capitais ali, Carioca e Paulista. Sem prazo para terminar. Índia se afasta do BRICS e prepara mega acordo com os Estados Unidos para reduzir tarifas abaixo de 20%. Senador americano tenta avançar um projeto de lei para impor novas sanções contra Moscou. E também esse senador do lado aqui, senador aliado do Loirão, afirmou que o Brasil está entre os principais financiadores do conflito da UCR e pode enfrentar uma sobretaxa de 500% caso continue. Então a taxa poderá aumentar mais ainda para o Brasil. Veja só que a coisa não está fácil, né, gente? 500% de taxa, gente do céu. O Brasil vai se juntar à ação que acusa Isra Edgeno na Corte de Justiça. O Conselho de Ética julgará pedido de suspensão do deputado André Janones. Aqui também a operação policial contra a milícia de Cabo Sul, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com helicópteros e várias operações secretas aí para tentar extinguir o sistema do mal ali, né? Então, muitas ações estão acontecendo nos morros do Rio de Janeiro e vão acontecer até os próximos dias, como no Morro dos Macacos, do Complexo da Serrinha, Lins, enfim, né? Risco de limpeza acontecendo ali nesses locais aí, em fortes ações que estão acontecendo. Também o mercado aéreo brasileiro tem menos passageiros do que em 2015. O setor não está em alta. Parece que a demanda cresceu na comparação, mas ainda está abaixo do seu potencial histórico. Loirão taxou o Brasil em 50%. Só lembrando que em 50% os algarismos romanos é L, né? Ou seja, Loirão fez o L, ele mudou 50, né? 50. Aqui tem um desenho dos Simpsons que eu já comentei na live de domingo.
Eles previram que o mês de agosto seria muito sério no Brasil, seria muito intenso, mas esses desenhos foram feitos com IA, eles não são verdadeiros, não são episódios reais. Então, isso foi criado para dar visualização ou causar algum pânico que não sabemos, né? Então, isso não deve nos assustar, porque os Simpsons sim tiveram muitas previsões, mas a linha do tempo que eles previram já foi mudada. Então, esses desenhos de catástrofes, algo parecido, são desenhos que não são verdadeiros, são criados por IA nos últimos tempos aí, tá? Então, não se preocupe que nada vai acontecer com o Brasil, apenas limpeza, limpeza e mais limpeza. Ele vai ingressar na ONU contra Israel em ação por genocídio de Gaza. O processo foi aberto pela Corte Internacional de Haia. Então, nós estamos aqui no meio de uma G psicológica muito forte, a mais forte de todos os tempos, com múltiplos erros, né, por vez. Então, eles mantêm a tua mente conturbada. Então, nós temos que manter nossa mente forte, né, endurecida, não deixando se levar por nostalgia, por tristeza, por apatia, né, e sabendo que tudo isso vai terminar bem. Então, alguns charges e memes que estão fazendo aí, diz que não faz acordo com ele. Então, o que você prefere? Nós ou, né, eu não sei quem ali, tá? Vou te contar, né? Os memes estão correndo solto aí também. E o ST, se tivesse deixado o capitão governar em paz, como deixou o L, teria sido imparcial durante as escolhas, e ele seria o atual presidente, e o Brasil estaria no rumo ao primeiro mundo. Você concorda com isso? Sim, concordamos. Pois é, então também o ovo retalia os Estados Unidos, né? Umas piadinhas aí. Então, falando do Joaquim Ribeiro, um abraço, meu amigo Joaquim Ribeiro, ele vai entrar na nossa live em breve aí. Licença de 120 dias do Eduardo Capitão dos Deputados termina no próximo dia 20. O que deve acontecer até lá? E ele diz que não vai retornar mesmo, né? Ele vai abrir mão do seu mandato de deputado e continuar nos Estados Unidos. Por hora, ele não pode voltar. Estou me sacrificando para levar adiante a esperança da liberdade, disse o Estadão. E aqui vemos alguns romances que estão acontecendo entre um certo juiz e um certo capitão, né? Que agora estão fazendo o lanchinho junto, estão visitando a Disney junto. Olha que amor, amor é lindo, não é? Olha só. E parece que ele poderá ser até o vice, né? O que será? Olha que amor, né? Brincando de leite moça, brincando. Olha que amor é lindo, né? Vou te contar. O que a gente não vê nesse computador aqui, vou te contar. Uma cena incrível, né? Nós teremos um vice muito querido, né? E aqui também foram fazer viagenzinhas junto para ver a Estátua da Liberdade. Isso é tudo IA, né? Mas é muito interessante que a gente vê um cenário assim cômico, né? Se não fosse trágico. E aqui também o L parece que está levando uma surra do homem lá dos Estados Unidos. Vou te contar. Sintomas do L vir, né? Dificuldade de compreender questões complexas. Defende que L ficou bilionário honestamente, quer pagar mais impostos, quer alergia ao trabalho, confusão sobre dados econômicos, né? Atitude canina ao ver um poste. Então, brincadeiras ali, né? Bom, mas não se preocupe que é assim mesmo. Se você está confuso, é porque você está bem informado, né? Então, todos que estão confusos é porque estão bem informados, porque se a pessoa sabe muito, ela não sabe. Então, aí sim que ela está fora, né? E parece que a águia dos Estados Unidos vai pegar um certo molusco do nosso Brasil e vai levar embora e vai largar sabe lá onde, né? Vai, águia americana, vai lá fazer a tua limpeza, né? Urgente, um filho de um governante brasileiro enfrenta cobranças da Fazenda por sonegação de mais de 10 milhões de reais. Tá? Vamos, BRICS, salva o Brasil, faça alguma coisa aí, está derretendo o BRICS. Aqui sobre os caninos, né? Após diversos ataques registrados, Santa Catarina proíbe criação de animais ferozes. Muito bom isso. Cidade do Rio Grande do Sul quer construir a Arca de Noé
com vista para a maior estátua do Cristo, é Encantado, né? Parece que a estátua de Encantado ali. Então estão construindo uma possível Arca de Noé. Tá? Também o diploma de papel de ensino superior não terá mais validade. Entenda sobre isso, não terá mais validade, né? Então, gente, é muita coisa acontecendo. Então, eu vou desejando a vocês, né, um dia maravilhoso. Eu sei que o nosso dia será cheio de coisas boas, né? Não esqueça de assistir também o Notícias Internacional no dia de hoje. Temos aqui a nossa palestra de Florianópolis, que é o próximo evento, 26 de julho. Não deixe de assistir. E Criciúma, 2 de agosto aqui. A gente aguarda vocês lá nessas. O link está na descrição, assim. O link, o valor é baixinho, bem baixinho mesmo, você pode assistir, tá? Meus queridos, um grande abraço a todos. Vai deixando quem quiser ajudar o canal. A gente agradece. O nosso canal é independente e não recebe patrocínio de nada, né? É somente por amor que a gente traz notícias. Então, um excelente dia, Deus abençoe. Assista a Transição Planetária que está no ar aí também, tá? Beijo a todos, a luz venceu. Compartilhe. Tchau.